Dentro de cartuchos empoeirados, encontrei universos inteiros. Salvei reinos de meros kilobytes. Naveguei aos quatro cantos de um polígono e encarei a mim mesmo no reflexo de um CD-ROM. E mesmo assim, sigo buscando a resposta. Você conhece o Mario? Let's go! Yahoo! Uma nova fase começa. Bem-vindo à segunda temporada. Bom dia, polietilenos e polipropilenos. Como é que vocês estão, cara? Tudo bem? Aqui é o Nino e hoje eu quero falar para você sobre uma franquia que é algo muito interessante. Acho que a história dessa franquia é mais interessante do que os jogos em si. E se eu contasse para você que existe uma franquia de jogos que foi muito popular por um tempo, que ela tem mais de 20 títulos, mas que a grande maioria das pessoas não conhece? Pois é, hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência, o meu contato com a franquia Army Man. Se você nunca ouviu falar de Army Man, ou se você talvez tenha visto ali por cima, cara, eu vou contar um pouquinho a história dessa franquia de jogos, que é muito, muito interessante mesmo. Mesmo você não tendo jogado ou não planejar jogar, é legal, essa história é legal, cara. E aí, é claro, eu vou contar pra você também algumas histórias interessantes que eu tive, né, com essa franquia de jogos. Então, sem mais delongas, pega o seu lança-chamas, prepare-se para derreter os seus inimigos e vem comigo, cara. A franquia Army Man, ela é uma série de jogos, cara, onde você controla soldadinhos de plástico, daqueles verdinhos, sabe, que não se mexiam, em várias batalhas aí, vários conflitos, né, nos diferentes jogos. Mas o que muito pouca gente sabe é que ela não começou com soldadinhos de plástico, né? A série Army Man, ela seria meio que um clone do jogo Commandos, só que mais focado em ação e menos stealth. Então seriam soldados reais, né? Talvez ali num pano de fundo da Segunda Guerra e tal. Então, ela foi desenvolvida originalmente por uma empresa chamada 3DO, né? Sim, é a mesma empresa 3DO do console 3DO que tentou bater o PlayStation lá nos anos 90, né? Então ele se inspiraria em figuras históricas, conflitos reais, né? Era um jogo, digamos, em termos mais realista. Só que, especialmente na Alemanha, né, cara, lá nos anos 90 tinha essa questão da censura, com o nazismo, com a guerra e tal, né? Então os desenvolvedores eles optaram por transformar o jogo em soldadinhos de plástico em vez de soldados reais, né, para evitar as proibições, né, controvérsias relacionadas à violência. Então, assim, o primeiro jogo, por exemplo, era bastante pé no chão, assim, né? Então o primeiro jogo ali ele era bem realista, você jogava em campos de batalha ali bem, digamos, tecnicamente realistas para a época, né? Só que do segundo jogo pra diante ali, cara, eles começaram a trazer uns elementos muito mais fantásticos. Então, só que daí, cara, os jogos foram se tornando cada vez mais bizarros, assim. Então eles passaram a ocorrer em cenários, digamos, reais. Como assim? Bom, como eles são soldadinhos de plástico, né? Os outros jogos, cara, passaram a ocorrer dentro das casas, assim, das pessoas. Então você não estava mais batalhando em campos de batalha, né? Você estava batalhando em pias de cozinha, você estava batalhando em piqueniques, você estava batalhando em quartos de criança e coisas assim, né? Com os soldadinhos realmente aceitando ali o papel deles de brinquedos mesmo, né? Como aqueles soldadinhos do filme Toy Story, sabe? Então o jogo começou a meio que tentar ir para esse lado. Depois voltou para a guerra, digamos, mais realista no próprio universo dos soldadinhos. Depois eles foram para o espaço. Então foi ficando cada vez mais doido, mais bizarra a história da franquia. Mas o que a gente tem que focar aqui, cara, é a história da 3DO Company, mano. Porque a 3DO Company, ela foi fundada lá pelo Trip Hawkins, cara. O Trip Hawkins, se você não tá associando o nome, né? Ele foi o cara que fundou a Electronic Arts, mano. Só que antes de fundar a Electronic Arts, ele fundou a 3DO, né? Tentou lançar o console 3DO lá pra bater o PlayStation. Uma hora a gente faz um episódio sobre o 3DO, né? Não é o momento. Mas basta saber que o 3DO foi um flop absurdo, um console caríssimo, com nenhum tipo de controle de qualidade no que era lançado no console, então tinha jogos péssimos, muitos jogos com conteúdo adulto, né? Então o 3DO ele foi um flop gigantesco, acho que coisa de 2, 3 anos ali a marca já não existia mais, né, o console. E aí o Trip Hawkins ele resolveu relançar a marca 3DO como uma produtora de software, mais ou menos como aconteceu com a Sega na época do Dreamcast. Então, em vez de produzir hardware, né, eles começaram a focar muito em desenvolver software, em desenvolver games. Então, lá em 95, a 3DO ela se reestruturou, né? Ela vendeu os direitos de hardware dela, demitiu os funcionários, tudo e começou a focar em software. E aí, o primeiro jogo Army Man foi lançado lá em 98.
E esse foi o meu primeiro contato com a franquia Army Man mesmo. Eu já vou contar um pouquinho sobre isso, que é uma memória legal, né? Mas naquela época, cara, era interessante porque era comum que os jogos com o mesmo nome fossem lançados em plataformas diferentes como jogos diferentes também. Foi uma tendência que inclusive o Army Man seguiu, né? Então, por exemplo, cara, o Army Man que era lançado para computador era diferente do que era lançado para PlayStation e tal. Isso era muito interessante, né? Só que, cara, o Army Man ele teve uma premissa tão legal, ele foi um jogo tão legal, assim, não digo revolucionário, né? Mas ele foi um jogo tão legal de jogar na época que logo a 3DO deu a luz verde para os caras lançarem uma sequência, né? Mano, se hoje em dia a gente vê um jogo levando aí, sei lá, 5 anos, facilmente 5 anos para ser lançado, nessa época, cara, a 3DO começou a focar todos os recursos que eles tinham na série Army Man. Então, pra você ter uma ideia, o primeiro jogo saiu em 98, né? E aí, cara, a 3DO começou a lançar múltiplos títulos Army Man por ano. Pra você ter uma ideia, no ano seguinte, em 1999, saíram o quê? 2 Army Man? 3 talvez? 4 Army Man? Não, mano, saíram 5 jogos da franquia Army Man só no ano de 1999, velho. Cara, já pensou nisso? Imagina a tua franquia favorita aí, sei lá, Gears of War. Imagina sair 5 Gears of War em um ano, cara. Mano, loucura. Cada 2 meses você tem um novo título. Aí nos anos 2000, né? Então isso foi em 99, lá em 2000, pô, deve ter caído um pouco. Cara, em 2000 foram lançados mais 5 jogos da franquia Army Man. Mais 5, ou seja, em 2 anos, cara, já tinha 10 títulos. Aí você fala, beleza, em 2001, o ano seguinte, então eles vão manter 5 ou começar a reduzir, né, a produção de jogos, porque não é possível. Meu amigo, em 2001 saíram 6 títulos da franquia Army Man, totalizando mais de 16 jogos em apenas 3 anos, cara. E aí você tá se perguntando, né, pô, não é possível. Não tem como, cara, manter a qualidade de uma franquia desse jeito. Sim, você tem razão, cara, porque a qualidade dos jogos começou a cair muito, cara. Foi entrando a franquia Army Man foi entrando em declínio rapidamente, porque é isso, não tem como você lançar um jogo por mês, mas basicamente, né, um jogo aí a cada 2 meses e manter a qualidade, cara. Então, uma franquia que começou ali de uma forma legal, com um jogo diferente, foi decaindo com o tempo, né, a qualidade. Porque qual que era a chamativa do jogo? Qual que era a premissa, né? Era uma guerra, só que em vez de ser uma guerra realista, era aquela guerra que se passava, como eu disse, em ambientes dentro da nossa casa e tal, né? E os soldadinhos, né, eram de plástico, então você atirava neles, você via eles quebrando, despedaçando, você podia derreter eles com lança-chamas, né? Era muito legal, cara. Era um joguinho muito, muito legal mesmo, uma premissa muito interessante, né? Só que o que aconteceu? Como o 3DO foi um grande flop, o console, né, cara, os executivos ficavam forçando esses lançamentos aí bimestrais para recuperar os lucros perdidos no console, né? Então eles, tipo assim, cara, a gente precisa de lucro rápido, lança mais Army Man, né? A galera tá gostando, então vai lançando e tal. Só que aí, cara, né, as notas foram ficando cada vez mais baixas, mais baixas, mais baixas. A galera parou de comprar, saturou o mercado, né? Então, tipo, em 3 anos eles conseguiram matar a marca Army Man, porque, né, todo mês tinha um jogo. Quem que aguenta tu jogar, né, tanto jogo da mesma série ou ficar comprando? Então, em maio de 2003, a 3DO declarou a falência, né? Demitiu todos os funcionários, não pagou a galera, né? E matou a franquia Army Man. Já tinha matado o console e aí matou a produção de software também. Só que apesar de tudo, apesar da queda de qualidade, né, um caminhão de shovelware aí jogado na garganta da galera, tem alguns jogos da série, como o Air Attack mesmo, o Army Man 2, o original, o Sarge's Heroes, né? São jogos fantásticos, cara. E são jogos legais de serem jogados até hoje. Então eu quero contar um pouquinho sobre a minha história aí com a franquia Army Man e vou contar pra você um dia que foi muito especial pra mim e acho que você vai se alegrar aí, cara. Então vem comigo. Bom, o meu primeiro contato com essa franquia foi quando eu era moleque, deve ter sido em 99. Eu acredito que deve ter sido em 99, no máximo 2000. Eu morava lá na cidadezinha, não tinha internet e tinha uma banca de jornal na cidade inteira, que ficava assim na pracinha central. E era o único rolê que tinha pra mim, cara, nessa cidade. Ir na banca no final de semana, olhar as revistas, não comprava nada, mas dava uma folheada ali, né? Bom, uma vez eu me lembro que eu fui na banca com um amigo meu, que era o Lucas. A gente foi na banca. E aí, cara, chamou nossa atenção porque, assim, na parte da entrada da banca, assim, sob o balcão, tinha uma caixinha e tinha o Army Man dentro dessa caixinha, o CD do Army Man dentro dessa caixinha, assim. E chamou nossa atenção porque a capinha era legal, era um soldadinho, assim, de plástico com uma bazuca e tal, né? Uma coisa diferente. E aí a gente pegou pra dar uma olhada e percebemos que aquilo era um jogo, né? Viramos atrás da caixa assim e vimos o joguinho e tal. Falei, pô, que legal. E esse jogo foi o primeiro jogo de uma série de jogos que foi lançado por
uma publicadora aí brasileira que chamava Games in Box. Então, o Games in Box eles compravam os direitos de jogos de computador e vendiam depois por preços assim bem módicos, sabe? Então vamos imaginar que nessa época um jogo de PC custava, sei lá, R$ 30, R$ 40. Eles estavam vendendo, sei lá, por R$ 10 esses jogos, né? A série Games in Box. E esse foi o Army Man foi o primeiro joguinho dessa série Games in Box. Então, pô, R$ 10. Acho que eu, tipo, devia ter uns 5 conto, pedi mais 5 conto pra minha mãe e a gente comprou o jogo, eu e o Lucas, né? Cada um comprou uma cópia e tal. E foi bem legal, porque a gente correu pra casa, né? Nessa época eu não tinha videogame, mas eu tinha um computador. Porque minha mãe tinha comprado um computador pra gente em 97. Nosso primeiro computador foi comprado em 97, né? E eu me lembro, assim, do técnico em casa instalando o computador e explicando pra gente como é que se usava um computador, que tinha que desligar ele, esperar ele desligar para poder desligar o monitor. Daí tinha que colocar aquela capinha de plástico no teclado, colocar a capinha de plástico no monitor, né? É outra época, né, mano? E computador era uma coisa pra gente, assim, que parecia de outro mundo, né? Nossa, que negócio, que tecnologia, né? E minha mãe achou importante a gente ter um computador por algum motivo. Não tinha internet, ela achava que a gente ia usar na escola, sei lá. E o computador ficou lá pegando mofo, né? Não servia pra nada. No máximo ali, brincava no Paint. Eu lembro que teve um momento que eu consegui o disquete da Carmen Sandiego, então eu jogava Carmen Sandiego. A gente tinha um joguinho do Asterix e Obelix também. Eu me lembro de. O primeiro jogo que eu vi foi o Fantasmagória, mano. Pois é, meu irmão apareceu um dia lá com Fantasmagória, um jogo de terror assim, com pessoas filmado, mesmo assim. Nossa, eu achei aquilo ali absurdo, cara. Jogava um pouco de Doom também, tinha demo do Doom no PC, mas não tinha muito o que fazer. Só que aí, meu PC ele tinha, já tinha o leitor de CD nessa época, um dos primeiros PCs ali com leitor de CD, né? CD-ROM. E então eu, pô, falei, vou comprar esse Army Man, né, cara? R$ 10. Comprei, fomos pra casa e feliz da vida instalei o Army Man. Nossa, eu me lembro, cara, a sensação boa, assim, a sensação gostosa que era você colocar o CD pra instalar e ver aquela barrinha da instalação subindo, sabe? Instalando o jogo assim. Nossa, era muito, ficava muito na expectativa, né? E eu lembro que tinha o manualzinho do jogo, contando a história dos personagens, do universo, então eu ficava lendo enquanto o jogo instalava. Pô, era mó gostoso essa época, cara. Porque a velocidade do drive de CD-ROM nessa época era, sei lá, era 2x, né? Então era 10, 15 minutos pra instalar um jogo, cara. Bom, aí instalou o jogo e como ele era um jogo no estilo comandos, ou seja, ele era um jogo totalmente 2D, em sprites, né? Não era um jogo em 3D. Então o meu PC rodava ele tranquilamente, cara. Um dos poucos jogos que o meu PC conseguia rodar, né? Então eu joguei muito esse jogo. E era muito legal o primeiro Army Man, porque como eu disse, ele era aquela visão isométrica, onde você controla um soldadinho ali, um sargento, que o nome dele literalmente é Sarge. E aí você tem o seu pelotão em algumas missões que você pode controlar também, dar ordem e tal, né? E aí você pega várias armas, cara, lança-chamas, metralhadora, bazuca, você pode pilotar tanque, pilotar outros tipos de veículos, tal, né? E tem várias missões que se passam em vários lugares diferentes, né? O primeiro Army Man, ele ainda se passa no próprio universo dele, então são cidadezinhas em miniatura mesmo, são desertos, assim, florestas e tal. E depois acho que do Army Man 2 ou 3, que aí começa, eles virem pro nosso mundo, né? Eles entram num portal e vêm parar no nosso mundo. E aí você controla os soldadinhos aí nas mesas de jantar e tudo mais. Bom, eu joguei muito e eu lembro que o Lucas também jogava, então a gente jogava e no outro dia na escola a gente conversava sobre o jogo, né? Pô, cara, você passou essa fase, como é que você fez? Eu não sei o que eu tenho que fazer, que fase difícil. A gente ficava trocando ideia assim na escola sobre o jogo e era muito legal, né? Mas daí, de novo, cara, entra a minha personalidade nerdola, né? Porque beleza, a gente jogou, aí o Lucas meio que tipo, sei lá, acho que a gente terminou o jogo, né? E a vida que seguiu, o Lucas foi fazer outras coisas e tal. Aí eu lembro que eu falava pra ele, cara, vamos comprar os outros jogos do Game Box, né? Mas a gente nunca comprou, cara. A gente nunca seguiu comprando os outros jogos pra fazer a coleção, como eu tinha pensado no começo e tal. E aí, enfim, né? Paramos de jogar junto, o Lucas foi, sei lá, jogar bola, sei lá o que ele foi fazer da vida. Mas eu não, né, cara? Eu continuei pirado assim no Army Man. E aí, nessa época, cara, acho que em 99, 2000, os meus primos e o meu tio foram morar em casa. Teve uma época que eles moraram com a gente lá em casa. E o meu tio, ele tinha tido uma locadora de games e vídeo nos anos 90, que ele tinha recém fechado. Então ele tinha ficado com alguns filmes, alguns jogos, né? E ele tinha ficado com um PlayStation 1 que era da locadora. E PlayStation 1 naquela época era sonho, né, cara? Não era nem PS1, era aquele quadradão ainda. Então o meu primo levou lá pra casa e tinha alguns jogos. E dentre esses jogos tinha o Army Man 3D, que eu não me lembro se era dele, eu não me lembro se era meu esse jogo, mas eu acredito que, eu sei que teve uma época que eu comprei o Army Man 3D, porque eu falei, caraca, mano, eu devo ter visto assim na locadora, né? Falei, nossa, Army Man tem pro PlayStation.
E aí eu devo ter, tipo, pedido pro cara trazer lá por 5 conto, piratinha. Na época que os jogos piratinhas tentavam parecer jogos originais, né? Vinha na caixinha, com a capinha impressa, tudo. E aí eu lembro que eu comprei o Army Man 3D e eu ficava jogando no PlayStation do meu primo. Mas é aquilo que eu falei, cara. O Army Man 3D do PlayStation, ele já não era mais um jogo isométrico, visto de cima. Ele era um jogo de tiro em terceira pessoa. Então você via as costas do soldadinho, né? E você passava pelas mesmas fases do jogo do computador. Começava ali no deserto, depois você ia pra neve, ia pro pântano, assim e tal. Só que era visto, né, pelas costas do soldado. Então era um jogo muito mais de ação, assim. E eu gostava bastante dele, cara. Apesar de ser um jogo muito tosco, muito rudimentar, mesmo pra época, assim, você podia dirigir os jipinhos, né? Eu lembro que você tinha que desarmar umas minas terrestres pra não explodir, pra poder passar. Você tinha bazuca, tinha que explodir os tanques. Então ele era um jogo de guerra de verdade, só que com bonequinhos, né? Eu lembro de derreter os inimigos com lança-chamas, né? Explodir eles com as granadas. Era muito legal. Eu gostava bastante do Army Man 3D. Joguei muito no PlayStation do meu primo. E eu, né, como eu disse, nerdola que eu era, eu ficava fissurado assim. Então, quando eu desligava o videogame, o jogo continuava na minha mente, velho. Então, o que, que eu fazia? Eu ia desenhar sobre aquele universo, eu criava fanfic sem saber que eu estava fazendo fanfic, sabe? E aí eu lembro que eu criei uma revista em quadrinhos do Army Man, e eu desenhava as histórias dos soldadinhos e tal, né? Porque no universo do jogo são os soldadinhos verdes contra os soldadinhos beges, né? Os soldadinhos amarelinhos ali. E aí no PlayStation eles começam a expandir mais a história. Então tem os soldados azuis, que são os espiões. Aí tem os portais para outras realidades. Então eles vão para o mundo de outros brinquedos. Depois eles vão para o nosso mundo, que eu falei, né? Por exemplo, até no jogo Air Attack, que você joga de helicóptero, né? Você pode usar insetos para atacar os inimigos. Então você pega uma rosquinha com o teu helicóptero. Uma rosquinha, um donut. E você joga na base dos teus inimigos. E se tiver algumas formigas por perto, elas vão atacar os teus inimigos para pegar o donut, cara. Elas destroem a base do inimigo, assim. E isso era muito diferente. Nunca tinha visto isso, né? Num jogo assim. Então eu criava meu próprio lore, meus próprios personagens, né? E aí, teve um momento legal também, porque eu tava nessa vibe do Army Man, assim, tava fazendo meus quadrinhos, tudo, né? E é sempre minha mãe, cara. Minha mãe sempre incentivava tudo. Tudo que eu queria fazer, minha mãe apoiava, incentivava. E eu lembro que teve uma vez que minha mãe me deu um pacotinho de soldadinhos de plástico verde, os Army Man mesmo, só que da vida real, sabe? Aqueles bonequinhos verdinhos, assim, de plástico. Ela me deu, aqueles que não mexem, né? E nessa época o meu avô ainda era vivo e também morava com a gente. E o meu avô, cara, ele chegou a ser recrutado para lutar na Segunda Guerra Mundial, assim. Ele conta pra mim que tem até as fotos dele com uniforme e tudo assim. E ele me contou que quando eles foram recrutados, né, já estava bem no final da guerra, assim. Ele foi chamado para combater e a guerra acabou. Mas então ele serviu o período militar, tudo, se preparou pra guerra. E eu adorava as histórias, cara. Ele sempre contava pra mim as histórias do quartel e tudo mais. E aí eu me lembro que quando minha mãe me deu esses bonequinhos, eu ficava fazendo as estratégias com meu vô, cara. Era muito da hora. Tipo, em cima da mesa, assim, ou no chão, montava os exércitos. Não, esse aqui vai atacar por aqui. Daí falava, aí meu avô falava, não, você tem que colocar o morteiro lá atrás pra dar cobertura e tal, pra infantaria. E eu adorava brincar com os hominhos, assim. Isso é uma memória muito legal que eu tenho, assim, sabe? Bom, continuando, né, a história do Army Man, é, de novo, assim, numa época sem internet, e não tinha nem dinheiro pra comprar as revistas, às vezes, então não tinha muita informação, né, cara? Então eu descobri que existia, por exemplo, eu descobri que existia Army Man pro PlayStation porque eu vi na locadora, né? Mas muitas vezes a gente não sabia que existiam outros títulos, assim. E eu me lembro que uma vez eu fui jogar na locadora. E aí eu vi que no 64, cara, tinha chega alguns jogos novos pro 64 e um deles era um Army Man também, que era o Army Man Air Attack, que é muito legal, que eu já comentei em algum episódio aqui que eu não me lembro mais. Mas o Army Man Air Attack, ele era super legal porque de novo eles variavam a fórmula. Agora você não estava jogando nenhum jogo de tiro isométrico e não era nenhum jogo de tiro em terceira pessoa. Era um jogo de helicóptero, mano. No estilo do Jungle Strike, do Desert Strike, assim que você via o helicóptero por cima, né? Já era um jogo todo 3D. E aí você podia escolher os helicópteros, né, equipar os seus helicópteros com mísseis e tal. E aí tinha os copilotos diferentes, os modelos de helicópteros diferentes e tal. E várias missões, cara. E eu gostava muito porque você via assim o campo de batalha lá embaixo, né, vendo o helicóptero por cima. Aí você podia usar um ganchinho que tinha no helicóptero para pegar caixas lá embaixo, mísseis, essas coisas. Inclusive pegar o donut que eu falei, né, e jogar na base dos teus inimigos e ver o formigueiro do lado soltar as formigas e as formigas invadirem a base dos teus inimigos, destruindo tudo, assim.
né? Os mísseis que você usava no teu helicóptero, no jogo Army Man, né? Ele já se passa no nosso mundo, cara. Então, como eu disse, muitas vezes você está jogando ali, batalhando, mas é um piquenique, é um parque, é uma garagem, sei lá, cara. É um ambiente assim do nosso mundo, né? Com aqueles brinquedinhos ali. E aí você, muitas vezes o teu míssil é tipo uma bombinha, sabe? O teu míssil é um foguetinho assim, daqueles que as crianças usam para brincar, enfim, são brinquedos mesmo. Tanto que em alguns Army Men, né, inclusive o Sarge's Heroes também, que é um dos que eu mais joguei assim, você tem, por exemplo, alguns inimigos são outros brinquedos, cara, como robô, aqueles robôs que você põe a pilha. No Sarge's Heroes, um dos inimigos lá é um cachorrinho de madame, assim, você tem que fugir dele, sabe? Tipo, tem umas coisas assim, cara. Muito, muito legal, né? Então eu lembro de jogar o War Attack bastante, que é o joguinho de helicóptero na locadora e tal. Bom, mas na verdade esse episódio, cara, eu lembrei de fazer ele por causa dessa história que eu vou te contar agora, que eu deixei aqui pro final. Como eu já comentei milhões de vezes, a gente morava numa cidadezinha do interior, na área rural dessa cidade. Os meus pais já eram divorciados nessa época, e o meu irmão ele era 5 anos mais velho que eu já. Então, assim, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, meu irmão já tinha 15. Então, meu irmão já queria sair com os amigos dele, né? Sair com a meninada, assim, andar de skate, sei lá, o que eles faziam. E eu ficava sozinho em casa. E aí você imagina, área rural, cidadezinha pequena, começo dos anos 2000, não tinha internet, não tinha celular, né? Não tinha nada pra fazer, cara. Era eu em casa. A gente tinha uma televisão, não tinha nem videocassete, nem DVD nessa época, então assistia o que estava passando na TV, muitas vezes. E eu ficava fazendo o quê, cara? Desenhando, lendo e relendo os gibizinhos que eu tinha, inventando história na minha cabeça, né? Eu ficava brisando, inventando historinha pra passar o tempo. Pois bem, nessa época eu ganhei, isso já devia ser, cara, 2001, 2002 talvez. Eu devia ter uns 11 anos por aí. E a minha mãe me deu o meu primeiro PlayStation, lá em 2001 para 2002, eu acho. E nossa, mano, eu amei demais o meu PlayStation, que era aquele PS1 pequenininho, né? E então assim, como ele era desbloqueado, é claro, de vez em quando a gente ia na cidade, assim, descia pra cidade, eu ia no camelô e comprava um jogo. Porque um joguinho nessa época era tipo R$ 2, cara. Então eu pedia, mãe, me dá R$ 2, né? Ia lá no camelô e comprava um ou dois joguinhos. Beleza. Só que, mesmo indo no camelô, comprando alguns joguinhos, o camelôzinho que tinha nessa cidade era bem pequeno, assim. Então tinham poucos títulos, cara. Eu lembro que eu tive esse Play 1 e eu fiquei assim, sei lá, no começo eu fiquei ali com o Army Man 3D, que eu já tinha comprado pra jogar no videogame do meu primo. Acho que eu tinha o Resident Evil 3 e, sei lá, mais dois ou três joguinhos, beleza. Um dia, né, era muito comum a minha mãe trabalhar fora, então eu passava, sei lá, cara, às vezes eu passava 2, 3 dias sozinho em casa. Isso com os meus 11, 12 anos, né? Outra época, cara. E eu lembro que a minha mãe me deixava um dinheiro, né? Deixava comida pronta, deixava tudo certinho. Olha, qualquer coisa tá aqui o telefone de onde a mãe vai estar. Então tinha um telefone como fala? Telefone fixo em casa, né? Liga pra mãe ou liga ali pro vizinho, se precisar desce aqui no vizinho, alguma emergência e tal. Beleza. E eu ficava em casa. Aí eu tinha meu Play, então, mano, imagina, né? Sozinho em casa, já voltava da escola, ou às vezes era final de semana. Meu irmão tinha saído, né? Meu pai já não morava em casa e minha mãe trabalhava fora. Então eu tinha a casa toda pra mim, cara, sozinho. O que você acha que eu fazia, cara? Eu ficava 20 horas jogando videogame, tá ligado? Muitas vezes, né? Então, um dia, essa é a história que eu quero contar, né? Teve um dia que a minha mãe chegou em casa e ela trabalhava na cidadezinha vizinha. Então, às vezes, tipo assim, eu sabia que ela ia chegar em casa, sei lá, no sábado à noite, por exemplo, ou no domingo à noite. Beleza. E aí, isso era muito legal, porque eu falava assim, ah, minha mãe vai chegar, sei lá, era num sábado, então minha mãe chegava num sábado às 8 da noite, vamos imaginar. E aí eu ficava olhando pro relógio, assim, 7, 7 e meia e tal, de repente o carro da minha mãe entrava em casa, assim, nossa, que alegria ver minha mãe, né? Tipo assim, pô, era uma expectativa muito legal. Nesse dia, minha mãe chega em casa normalmente, tô ali jogando meu videogame, assistindo TV, sei lá, já tava de saco cheio dos jogos que eu tinha, provavelmente, tá? Devia estar assistindo TV. E aí, pá, o carro da minha mãe entra na garagem assim. E falei, ah, minha mãe chegou, né? Beleza, fui lá recepcionar minha mãe e ela falou, ó, trouxe algo pra você. E era legal, né? Porque minha mãe, ela trabalhava nessa cidadezinha, vizinha ali, então às vezes ela ficava, fazia plantão no hospital lá de 2, 3 dias, e aí ela voltava assim, e sempre tinha histórias pra contar, histórias do hospital, né, e tal, a gente ficava conversando assim. E nesse dia ela falou, trouxe algo pra você. Eu falei, o que que é? Ela falou, pega lá no carro, tem uma sacola lá no banco, você pega lá. Aí eu fui lá, peguei a sacolinha, né? Eu ajudava ela a descarregar o carro, né? Porque, enfim,
três dias no hospital, então tinha roupa, essas coisas assim, sempre ajudava a mãe a descarregar. E aí ela falou, pega uma sacolinha lá no banco. E aí, mano, eu peguei essa sacolinha, e dentro dessa sacolinha tinha o quê, mano? 5 jogos do Army Man. 5 jogos da série Army Man que eu nem fazia ideia que existiam, mano. Cara, aquilo ali, assim, eu lembro da sensação até hoje de pegar a sacolinha, olhar dentro, assim, e ver 5 jogos, cara. E aí eu fui tirando um por um, eu olhava a capinha e falava, Army Man, como assim? Tem mais jogos do Army Man? E eu não fazia ideia, mano. E aí eu me lembro, nunca esqueci, eram 5 jogos. Era o Army Man World at War Final Front, que era um jogo que, tipo assim, era de guerra, tipo guerra mundial. Então você pilotava avião, você pilotava bombardeiro, ficava naquelas metralhadoras do bombardeiro, você jogava com infantaria a pé, você podia pilotar jipes, ficar na metralhadora do jipe, tanque, submarino, lancha, tudo que você possa imaginar. E eu amei esse jogo, mano. E hoje, assim, olhando pra trás, é claro, né, tirando o fator nostalgia, é um jogo muito simples e tal. Mas aquilo ali explodiu minha cabeça, cara. Você ia pra vários lugares do mundo. Inclusive, eu lembro uma fase que você ia no Egito, que você entrava na pirâmide assim e tinha alguns quebra-cabeças pra você responder, para você poder passar, né? Tipo assim, pisar no quadradinho certo pra não ser empalado, sei lá, né? Então, World of War, at War Final Front eu joguei muito, muito, muito. Eu lembro que tinha o Bootcamp nesse jogo, que era um quartel onde você podia ficar. É um percurso onde você podia ficar testando as armas, assim e tal. Era muito legal, cara. Ela me deu o Green Rogue. O Green Rogue, cara, foi acho que um dos que eu mais gostava, assim, porque ele era um run and gun, cara. Era simplesmente você correndo pra frente, atirando. Você podia jogar de 1 ou 2 jogadores, mas não tinha amigo nessa época, então eu jogava tudo sozinho. E era muito legal, assim. Pensa no jogo Contra, só que em 3D. Em vez de você ir da esquerda para a direita, você está indo para o fundo da tela assim e vai vindo aquela onda de inimigos e você vai correndo para cima, pegando upgrade para tuas armas, né, metralhadora. Então a metralhadora começa com um tirinho simples, depois um tiro mais rápido, depois um tiro mais, acho que espalha, 3 tiros e tal, bazuca, tudo, né? E no Green Rogue você é um super soldado, cara. E eu amava isso, assim. Amava. E tinha as cutscenes, né? As cinematics ali, mostrando a historinha dos personagens, coisa que era, na época, era novidade pra gente, ver cinematics, né? E eu lembro que ela me deu o Sarge's Heroes, cara, que foi um dos meus preferidos, porque o Sarge's Heroes é onde eles criaram um grupo de personagens. Porque até esse momento você jogava com um soldadinho qualquer ali, né? Não tinha nome, não tinha nada. O Sarge's Hero não, você tinha o Sarge e você tinha a Vicky, que era a namorada do Sarge, né? Você tinha o Coronel, você tinha os outros personagens, cada um com o seu tipo de arma. E aí as várias missões do Sarge's Heroes era você resgatando o seu esquadrão que tinha, sei lá, se perdido, enfim. E, e aí você tinha esses inimigos, como eu falei, que eram outros tipos de brinquedos, como robozinhos a pilha e tal, né? Tanques de guerra. Putz, era muito legal o Sarge's Heroes, um jogo em terceira pessoa. Depois eu fiquei sabendo que tinha o Sarge's Heroes 2, mas acho que eu nunca nem joguei, né? Tinha também o Team Assault, cara. Ela me deu o Team Assault, Army Man Team Assault. Era mais um jogo em terceira pessoa, né? Só que você tinha, como o nome fala, você tinha um time. Então, conforme você ia avançando nas fases, cara, cada soldado tinha uma habilidade específica. Por exemplo, tinha um sapador, que era o cara que tinha que desarmar as minas, que tinha que cortar as cercas. Tinha o sniper, tinha o cara das heavy weapons, da metralhadora, tinha o cara dos explosivos. E cada parte da fase pedia um desses personagens especificamente. Então você não podia deixar nenhum deles morrer. Porque se um deles morresse, falhava a tua missão. Você não ia conseguir cumprir aquele objetivo específico. Como é que você ia, sei lá, cara, plantar um explosivo se o cara do explosivo morreu, né? Isso dava uma camada um pouco de tensão, porque você sempre jogava em dois. Independentemente da fase, você sempre jogava com 2 soldadinhos, assim. Então um deles, quando você não estava controlando um deles, ele ficava paradinho no lugar. Então você avançava um pouquinho com um, fazia a tua parte, depois você trocava pelo outro e avançava, e assim você ia indo, cara. O Team Assault, eu gostava bastante. Mas acho que também um que eu joguei muito nessa época, desse dia que a minha mãe trouxe, era o Land, Sea e Air. O Land, Sea e Air, como o nome fala, né? Terra, mar e ar. Então, de novo, era um jogo aí com uma escala de combate muito mais focada em veículos, né? Você pilotava caças, tinha, como eu já disse, as lanchas de combate, né? Tanque de guerra, tudo. E esse dia foi muito especial pra mim, eu nunca esqueci, porque é sempre minha mãe, né, cara? Tipo assim, era a família que eu tinha mesmo, a minha mãe, né? Então, ela sempre me incentivava em tudo. E, pô, né, ela falou assim, olha, eu me lembro dela contando, isso ficou marcado na minha memória, assim, ela falou, na frente do hospital tem uma lojinha de games de informática, né? E aí a mãe foi lá e perguntou pro cara, pro dono da lojinha, se tinha algum jogo da série Army Man, e aí ele foi me mostrando, e aí eu comprei pra você, espero que você goste, né? Então, tipo assim, um simples ato ali, né, mano, de, pô, vou comprar um jogo pro moleque aqui,
pô, me deixou assim, foi tudo pra mim, cara. Aquilo significou tudo, porque de novo, né? Pô, minha mãe, ela sabe do que eu gosto, né, mano? Ela ouviu eu falar de Armin Man, assim, ela prestou atenção em mim, né? Isso é muito legal pra uma criança, assim, alguém que, pô, ter essa conexão com o pai ou com a mãe, assim, isso é muito legal. E apesar da minha mãe nunca ter se interessado por games, né, nunca ter visto eu jogar, ela não ficava assistindo eu jogar, porque minha mãe chegava exausta e aí dava aquela cuidada na casa ali e dormia para o próximo dia de trabalho, né? Mas esses jogos eles ficaram comigo por muito tempo, porque como eu disse, eu ficava sozinho, né? Então eu jogava, nossa, jogava e rejogava esses jogos várias e várias vezes e foi assim por muitos anos, assim, cara. Até eu trocar o meu PlayStation por um Dreamcast, né? Eu joguei por um bom tempo esses jogos e foi uma memória muito, muito gostosa o dia que a minha mãe chegou em casa do nada com 5 jogos, uma franquia que eu amava e que eu nem sabia que existiam, cara. Hoje em dia, como eu disse, né, não existe mais segredo, a internet tá aí. Se você for na internet agora e digitar jogos da série Army Man, você vai ver todos, né, quando eles foram lançados e tudo mais, mas naquela época tudo era novidade, cara. Imagina, você receber do nada 5 jogos da sua franquia favorita, assim, numa paulada só, sem nem saber que aquilo ali existia. Foi um dia muito, muito legal. Bom, era isso que eu queria compartilhar contigo. Dá uma chance aí pra Army Man, cara. Se você achou interessante, dá uma olhadinha no YouTube. Talvez tenha algum dos Army Mans que te interesse. Eu acho que o Air Attack é bem legal. Pro 64 ele chama Air Combat, mas é o mesmo jogo, tá? De helicóptero, ele é muito legal. Sarge's Heroes é muito legal também. Acho que até os de computador mais antigos assim são bem legais para que você joga, se você gosta de jogos tipo comandos, né? Mas acho que é isso, cara. Por hoje eu vou ficar por aqui. Foi muito legal compartilhar essa memória contigo. Tu jogou Army Man na época? Ou você teve aqueles homenzinhos de brinquedo, cara? Me conta aí, velho. Por hoje, ficamos por aqui. Aquele grande abraço. Fui!